E se eu lhe dissesse que existem mistérios que talvez nunca sejam resolvidos? Estamos falando de lugares e eventos tão enigmáticos que deixaram os cientistas mais brilhantes e investigadores perplexos. De portas seladas por séculos até civilizações perdidas, aqui estão 50 mistérios inexplicáveis que os cientistas ainda não conseguiram resolver. Número 1. As esferas enigmáticas da Costa Rica. Nosso primeiro mistério vem da arqueologia, as esferas de pedra da Costa Rica. Mais de 300 dessas misteriosas esferas, algumas com até 2 metros de diâmetro, estão espalhadas pelo sul do país. Feitas de pedra maciça, acredita-se que povos antigos as esculpiram com ferramentas de pedra menores. Mas para que serviam? Ninguém sabe. Número 2. A chuva de carne no Kentucky. Sim, você ouviu direito. Em 1876, pedaços de carne caíram do céu em Kentucky. Cientistas identificaram o material como tecido pulmonar, provavelmente regurgitado por abutres em pleno voo. É nojento, mas fascinante. Um dos eventos mais bizarros da natureza. Número 3. As pedras nadadoras na Tailândia. No nordeste da Tailândia, 3 enormes formações rochosas, conhecidas como pedras-baleia, lembram uma família de baleias nadando pela floresta. Essas formações de arenito têm 75 milhões de anos, moldadas pelo movimento da crosta terrestre. Número 4. Um dinossauro congelado no tempo. Em 2011, mineradores no Canadá descobriram um dinossauro de 110 milhões de anos tão bem preservado que parecia estar dormindo. Pesando cerca de 1.500 quilogramas e com 5,5 metros de comprimento, este nodossauro ainda tinha sua armadura espinhosa e escamas camufladas intactas. Foi uma das descobertas fósseis mais extraordinárias de todos os tempos. Número 5. O livro mais misterioso do mundo. O manuscrito Voynich, descoberto em 1912, é um documento repleto de plantas alienígenas, símbolos zodiacais estranhos e uma linguagem indecifrável. Ninguém sabe quem o escreveu ou por qual motivo. Mais intrigante ainda, muitas plantas desenhadas não correspondem a nenhuma espécie conhecida na Terra. Número 6. Os tesouros perdidos das montanhas do Cáucaso. Nas profundezas das montanhas do Cáucaso, estruturas megalíticas antigas permanecem intocadas pelo tempo. Essas casas de pedra possuem tampas misteriosas para selar suas entradas e estão cheias de joias, ferramentas de bronze e cerâmicas. Quem as construiu e por qual motivo? Número 7. O desaparecimento da civilização do Vale do Indo. A civilização Harappa desapareceu misteriosamente há 4.000 anos. Mudanças climáticas, invasões ou doenças? Ninguém sabe ao certo. Suas cidades avançadas, com sistemas de drenagem, ainda intrigam arqueólogos, talvez trazendo lições para o futuro. Número 8. O Mar de Sargasso. O misterioso Mar de Sargasso tem engolido incontáveis navios ao longo dos séculos. Redemoinhos e tornados submarinos são suspeitos. Mas por qual motivo navios inteiros desaparecem sem deixar vestígios? Número 9. A Pirâmide de Vidro do Louvre. A icônica Pirâmide de Vidro do Louvre foi inaugurada em 1989. Com mais de 35 mil peças de arte em exibição, a pirâmide simboliza transparência e mistério. Quais tesouros ainda podem estar escondidos dentro de suas paredes? Número 10. O computador grego antigo. Há 2.000 anos, um navio grego afundou, levando consigo uma invenção muito à frente de seu tempo: o mecanismo de Anticítera. Este computador antigo previa eclipses, rastreava fases da Lua e até fazia contagem regressiva para eventos especiais. Nada parecido foi construído novamente até o século XIV. Número 11. A tumba selada do primeiro imperador da China. A tumba de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, é tão colossal que ainda não foi completamente explorada. Robôs serão enviados para navegar pelos túneis intrincados e câmaras que, segundo rumores, são preenchidos com rios de mercúrio. Número 12. A pirâmide submersa do Japão. Perto do sul do Japão, a cerca de 120 quilômetros de Taiwan, mergulhadores descobriram o que parece ser uma pirâmide submersa. Alguns acreditam que seja uma cidade perdida, completa com esculturas de pessoas e animais. Número 13. As crateras misteriosas da Inglaterra. Em uma fazenda tranquila na Inglaterra, um fazendeiro encontrou crateras com 25 milhões de anos. Geólogos ainda debatem suas origens. Seriam elas causadas por meteoros, explosões de gás antigo ou algo totalmente desconhecido? Número 14. Aviões antigos.
Os artefatos Quimbaya, com milhares de anos, se assemelham estranhamente a aviões modernos. Em 1994, cientistas criaram réplicas maiores e descobriram que elas eram aerodinamicamente funcionais. Poderiam esses artefatos ser projetos de máquinas voadoras antigas? Número 15. As linhas de Nazca. No deserto do Peru, enormes linhas formam animais, plantas e formas geométricas. Datadas de 1553, elas alinham-se com o pôr do sol e podem ser o maior livro de astronomia do mundo. Outros acreditam que apontam para locais cerimoniais relacionados à água. Número 16. O Candelabro de Paracas. Na encosta de uma colina arenosa com vista para a costa peruana, está um geoglifo misterioso conhecido como Candelabro de Paracas. Sua origem é desconhecida, mas teorias vão desde um guia de navegação antiga a um marcador cerimonial. Número 17. Os pés decepados da Colômbia Britânica. Desde 2007, pés decepados calçados em tênis apareceram nas praias da Colômbia Britânica, no Canadá. O DNA os vinculou a vítimas de suicídios ou acidentes, mas a frequência dessas descobertas é desconcertante. Número 18. A Ilha das Bonecas. Bem-vindo ao lugar mais assustador de todos, uma ilha coberta por bonecas penduradas nas árvores. O motivo por trás desse design perturbador permanece um mistério. Número 19. O monte em forma de animal gigante. Nos Estados Unidos, o Effigy Mound é um monte com a forma de um animal gigante, com milhares de anos de idade. Escavações encontraram ferramentas de cobre, ossos e pedras. Alguns acreditam que marcava eventos celestiais ou tinha fins cerimoniais. Número 20. A Floresta Torta da Polônia. Na pequena cidade de Gryfino, na Polônia, existe uma floresta que parece saída de um conto de fadas, ou de um pesadelo. Conhecida como a Floresta Torta, ela contém cerca de 400 pinheiros cujos troncos se curvam de forma estranha, criando arcos em forma de C. Os pinheiros foram plantados na década de 1930, mas ninguém sabe ao certo por qual motivo cresceram dessa maneira. Algumas teorias sugerem que a curvatura é resultado de técnicas agrícolas usadas por moradores locais para fabricar madeira para barcos ou móveis, moldando as árvores quando ainda eram jovens. Outra possibilidade é que uma nevasca severa ou ventos fortes tenham causado danos às árvores durante seu crescimento inicial. Porém, o mistério persiste, pois não há registros que expliquem claramente essa anomalia. A floresta também carrega um ar de magia, inspirando artistas, fotógrafos e exploradores curiosos. Para muitos, andar por entre as árvores curvadas é como entrar em um mundo paralelo, onde a natureza desafia suas próprias regras. Número 21. Os geoglifos de Intáglios, na Califórnia. No árido deserto a oeste do Rio Colorado, na Califórnia, estão os misteriosos geoglifos de Intáglios. Estes desenhos gigantes esculpidos no chão retratam figuras humanas, animais e formas geométricas. O mais impressionante é que eles só podem ser vistos do alto, indicando que quem os criou tinha um conhecimento avançado de perspectiva. Um dos geoglifos mais famosos é o Homem Gigante, que acredita-se representar o criador da vida em mitologias indígenas. Alguns arqueólogos estimam que essas figuras tenham sido feitas há pelo menos 1000 anos, usando ferramentas rudimentares para raspar a superfície do solo e expor camadas mais claras de areia. Por que essas imagens foram criadas? As teorias vão desde fins cerimoniais e mapas astronômicos até mensagens para seres extraterrestres. Apesar dos estudos, o propósito exato e os artistas por trás dessas obras continuam sendo um enigma. Para muitos que visitam o local, a atmosfera tranquila e quase sobrenatural do deserto parece guardar os segredos dessas obras enigmáticas. Número 22. Os corpos enterrados das cabeças da Ilha de Páscoa. As icônicas estátuas Moai da Ilha de Páscoa, no Chile, já são fascinantes por si só, mas poucas pessoas sabem que as cabeças, na verdade, têm corpos completos enterrados sob o solo. Escavações revelaram torsos e até mesmo mãos esculpidas, cobertos ao longo de séculos por processos naturais de erosão e deposição de sedimentos. Essas estátuas foram criadas pelo povo Rapa Nui entre os séculos XIII e XVI, usando ferramentas primitivas para esculpir a rocha vulcânica. Os Moais eram posicionados para observar as aldeias, possivelmente como protetores espirituais ou representantes de ancestrais divinizados. Mas por qual motivo enterrar os corpos?
Alguns especialistas acreditam que os corpos foram cobertos pelo tempo, enquanto outros sugerem que isso fazia parte de rituais religiosos. Além disso, a maneira como essas estátuas, que podem pesar até 80 toneladas, foram transportadas para seus locais ainda intriga cientistas e historiadores. A Ilha de Páscoa, isolada no Pacífico, continua sendo um dos locais mais misteriosos do mundo, convidando exploradores a desvendar seus segredos. Número 23. As linhas de geoglifos no Cazaquistão. No deserto remoto do Cazaquistão, geoglifos gigantes foram descobertos por arqueólogos usando imagens de satélite. Essas formações, feitas com montes de terra e pedras, variam de simples círculos e cruzes a formas complexas. Um dos geoglifos mais impressionantes é uma estrutura em forma de suástica, que apesar de sua associação moderna, tem origens antigas e simboliza sorte e eternidade em várias culturas. Os geoglifos são tão grandes que só podem ser vistos do céu, levantando questões sobre como e por que foram criados. Os pesquisadores estimam que essas estruturas tenham cerca de 8.000 anos, tornando-as mais antigas do que as pirâmides do Egito. Teorias sugerem que elas podem ter sido locais de culto, marcadores territoriais ou até mapas astronômicos. A verdade, porém, permanece um mistério, assim como as pessoas que os construíram e a tecnologia que utilizaram. Esses desenhos enigmáticos continuam sendo estudados enquanto fascinam curiosos ao redor do mundo. Número 24. O cavalo branco de Oxfordshire. Na colina de Uffington, na Inglaterra, encontra-se um geoglifo em forma de cavalo que intriga historiadores há séculos. Conhecido como o cavalo branco de Uffington, ele foi esculpido removendo a camada de grama e expondo o giz branco abaixo. Embora sua data exata seja incerta, acredita-se que ele tenha sido criado na Idade do Ferro, há cerca de 3.000 anos. Sua forma estilizada e alongada é diferente da representação realista de cavalos, o que leva a especulações sobre seu significado. Alguns acreditam que o geóglifo tinha um propósito religioso, representando um deus ou uma figura mítica. Outros sugerem que era um marcador territorial, indicando o poder de uma tribo local. Seja qual for sua origem, o cavalo branco continua sendo um ícone cultural e uma atração turística, com sua manutenção sendo cuidadosamente realizada por gerações. Número 25. Os dias de escuridão misteriosa. Ao longo da história, há registros de dias em que o céu ficou repentinamente negro, mesmo sem eclipses ou tempestades aparentes. Um dos eventos mais conhecidos aconteceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, em 19 de maio de 1780. Testemunhas relataram que o dia virou noite, com animais retornando para suas tocas e pessoas acendendo velas em pleno dia. Cientistas descartaram eclipses e poeira cósmica como causas. A teoria mais aceita é que incêndios florestais distantes criaram uma densa camada de fumaça que bloqueou a luz solar. Mesmo assim, a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo permanece viva nas histórias contadas sobre o evento. Em uma época sem explicações científicas disponíveis, muitos acreditavam que era um sinal divino ou o fim dos tempos. Até hoje, esses dias de escuridão continuam alimentando teorias e debates, enquanto o verdadeiro motivo permanece envolto em incerteza. Número 26. Os desaparecimentos em Nome, Alasca. Entre os anos de 1960 e 2004, a pequena cidade de Nome, no Alasca, foi palco de uma série de desaparecimentos misteriosos. Mais de 24 pessoas desapareceram sem deixar rastros, e até hoje as razões para esses sumiços não foram completamente esclarecidas. Algumas teorias apontam para as condições extremas do local: neve pesada, temperaturas congelantes e terrenos traiçoeiros que poderiam facilmente causar acidentes fatais. Outros, no entanto, sugerem algo mais sinistro, como abduções alienígenas, já que o Alasca é conhecido por uma alta incidência de relatos de objetos voadores não identificados. O FBI investigou os casos, concluindo que a maioria estava relacionada a acidentes ou ao consumo excessivo de álcool, comum em regiões tão remotas. Contudo, a ausência de corpos e pistas concretas continua alimentando a imaginação das pessoas. Nome permanece um ponto de intriga, onde o gelo e o isolamento guardam segredos profundos e assustadores. Número 27. O Triângulo do Lago Michigan. Conhecido como o Triângulo das Bermudas do Meio Oeste.
O Lago Michigan é palco de histórias tão intrigantes quanto perturbadoras. Essa região é famosa por desaparecimentos misteriosos, como o do voo 251 da Northwest Airlines em 1950. O avião, com 108 passageiros a bordo, desapareceu sem deixar vestígios enquanto sobrevoava o lago. Testemunhas relataram ter visto luzes vermelhas brilhantes sobre o lago na mesma noite, levando muitos a especular sobre fenômenos paranormais ou até atividades alienígenas. Além disso, barcos e pequenos aviões também desapareceram ao longo dos anos, aumentando a reputação sinistra do local. Pesquisadores investigaram correntes subaquáticas e possíveis tempestades repentinas como causas, mas nunca encontraram provas conclusivas. Para os teóricos do mistério, o Triângulo do Lago Michigan é um lugar onde a lógica e o inexplicável se encontram, criando um enigma que continua a fascinar. Número 28. A Vila Desaparecida do Lago Anjicuni. Nos anos de 1930, um caçador chamado Joe Labelle fez uma descoberta aterrorizante no remoto Lago Anjicuni, no Canadá. Uma vila inteira de inuites havia desaparecido sem deixar rastros. Casas e objetos pessoais, incluindo comida, permaneciam intactos, mas todos os habitantes estavam simplesmente ausentes. O que torna o caso ainda mais estranho são relatos de luzes azuis no céu durante a época do desaparecimento, levando muitos a suspeitar de abduções alienígenas. Outros acreditam que os habitantes podem ter fugido devido a um perigo iminente, como mudanças climáticas extremas ou fome. Até mesmo os túmulos do cemitério da vila estavam abertos e vazios, o que só aumenta o mistério. O caso do Lago Anjicuni continua a ser um dos maiores enigmas do Canadá, atraindo tanto céticos quanto aqueles que acreditam no sobrenatural. Número 29. O zumbido inexplicável. Imagine ouvir um som baixo e constante, como um zumbido, mas ninguém mais ao seu redor percebe. Esse fenômeno, conhecido como o zumbido, afeta cerca de 4% da população mundial e é mais comum em áreas isoladas e silenciosas. Alguns descrevem o som como um motor distante ou uma vibração profunda. No entanto, apesar de inúmeras investigações, nenhuma fonte concreta foi encontrada. Teorias incluem atividade sísmica, infrassons gerados por fábricas distantes ou até mesmo alucinações auditivas. O zumbido também é associado a estresse, fadiga e até mesmo fenômenos paranormais. Pessoas que o experienciam relatam noites insones e dificuldades para se concentrar. Enquanto a ciência busca uma explicação, o zumbido permanece um mistério perturbador que faz as pessoas questionarem os limites de sua percepção sensorial. Número 30. Os símbolos secretos da Mona Lisa. A Mona Lisa de Leonardo da Vinci é amplamente conhecida por seu sorriso enigmático, mas em 2010, uma nova descoberta aumentou o mistério. Usando lentes avançadas, pesquisadores do Comitê de Patrimônio Cultural da Itália identificaram pequenos símbolos nos olhos da pintura. No olho direito, as letras L e V foram encontradas, provavelmente uma assinatura do próprio Da Vinci. No olho esquerdo, números e letras adicionais, como 72 ou C, foram detectados, mas seu significado permanece desconhecido. Esses símbolos levaram a novas teorias sobre a pintura, desde mensagens ocultas até conexões com sociedades secretas. Será que Da Vinci estava transmitindo informações secretas ou apenas brincando com os limites da arte? A Mona Lisa, com seus detalhes intrigantes, continua a ser uma obra-prima que guarda mais perguntas do que respostas. Número 31. O desaparecimento no Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, situado entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, é um dos locais mais enigmáticos do planeta. Conhecido por desaparecimentos inexplicáveis de aviões e navios, este local gerou histórias e teorias ao longo dos séculos. Uma das histórias mais famosas é a do Voo 19, uma missão de treinamento da Marinha dos Estados Unidos em 1945. 5 aviões desapareceram misteriosamente, assim como o hidroavião enviado para resgatá-los. Nenhum destroço foi encontrado, e as últimas mensagens dos pilotos mencionavam desorientação e instrumentos de navegação falhando. Teorias variam de ondas gigantes e anomalias magnéticas a abduções alienígenas. Cientistas também consideram explicações mais pragmáticas, como erros humanos ou condições climáticas adversas. No entanto, a falta de respostas claras mantém o Triângulo das Bermudas como um mistério que desafia a lógica e desperta a imaginação.
Número 32. As luzes de Marfa no céu do Texas. No oeste do Texas, perto da pequena cidade de Marfa, luzes misteriosas têm aparecido no horizonte desde o final do século XIX. Descritas como orbes brilhantes que flutuam, mudam de cor e se movem rapidamente, essas luzes intrigam tanto moradores quanto visitantes. Alguns cientistas sugerem que as luzes de Marfa são um fenômeno atmosférico natural, causado por gases ou reflexos de faróis de carros na distância. Outros acreditam em explicações sobrenaturais, como fantasmas ou atividades alienígenas. Independentemente da origem, as luzes se tornaram uma atração turística. O Mirante das Luzes de Marfa foi construído para que as pessoas possam observá-las. Mas como as luzes aparecem de forma imprevisível, cada avistamento é uma experiência única, alimentando ainda mais o mistério. Número 33. O magma crescente de Yellowstone. O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, é famoso por sua beleza natural e por sua caldeira vulcânica gigantesca. Essa supervulcão está adormecido há mais de 600 mil anos, mas os cientistas monitoram de perto sua atividade. Recentemente foi registrado que o magma sob Yellowstone subiu cerca de 7 centímetros em um curto período. Isso levantou preocupações sobre uma possível erupção, mas especialistas afirmam que essa elevação é normal em regiões vulcânicas ativas. Além disso, o parque abriga fenômenos naturais impressionantes, como a fonte termal Grand Prismatic Spring, que exibe cores vibrantes de vermelho, amarelo e azul, causadas por bactérias que prosperam em altas temperaturas. Apesar das explicações científicas, Yellowstone continua a ser uma mistura de beleza e mistério, mantendo os visitantes fascinados e um pouco cautelosos. Número 34. O cofre proibido do Templo de Padmanabhaswamy. No sul da Índia, o Templo de Padmanabhaswamy é um dos lugares mais ricos e misteriosos do mundo. Em 2011, 5 das 6 câmaras secretas do templo foram abertas, revelando tesouros inimagináveis. Moedas de ouro, joias, diamantes e estátuas. Os itens encontrados foram avaliados em bilhões de dólares. No entanto, uma das câmaras, conhecida como Cofre B, permanece selada. Diz a lenda que sua abertura pode desencadear uma calamidade catastrófica. Muitos acreditam que ela é protegida por uma maldição, enquanto outros pensam que guarda ainda mais riquezas. O cofre tem uma porta feita de ferro maciço, sem fechaduras ou mecanismos visíveis, e é decorada com uma escultura de uma cobra gigante. Apenas cânticos sagrados específicos poderiam abri-la, segundo a tradição. A controvérsia sobre abrir ou não o cofre B continua, deixando o mistério intacto. Número 35. Os túneis escondidos das pirâmides do Egito. As grandes pirâmides de Gizé, construídas há mais de 4.000 anos, continuam sendo uma das maiores realizações arquitetônicas da humanidade. Apesar de sua antiguidade, segredos sobre sua construção e propósito ainda estão sendo descobertos. Na Câmara da Rainha da Grande Pirâmide, investigadores encontraram túneis estreitos que terminam em portas de pedra maciça. Usando robôs e tecnologia avançada, os cientistas descobriram mais portas atrás delas, mas não conseguiram determinar sua função ou o que poderia estar escondido além delas. Alguns especulam que os túneis possam levar a câmaras secretas cheias de tesouros ou textos sagrados. Outros acreditam que os túneis foram projetados para fins simbólicos ou cerimoniais. A tecnologia moderna continua explorando essas passagens misteriosas, mas o verdadeiro propósito desses túneis permanece enterrado no tempo. Número 36. A Porta Secreta de Machu Picchu. Escondida entre as montanhas do Peru, Machu Picchu é uma das maravilhas mais icônicas do mundo antigo. Em 2010, o engenheiro francês David Crespi fez uma descoberta surpreendente: uma porta selada na cidadela Inca. Usando tecnologia de imagem tridimensional, ele revelou o que parece ser uma passagem para uma câmara escondida. Teorias sugerem que atrás dessa porta podem estar tesouros incas, artefatos religiosos ou até um túmulo real. No entanto, o governo peruano recusou abrir a porta, citando preocupações com a preservação do local e respeito às tradições culturais. Esse enigma permanece uma das grandes perguntas sobre Machu Picchu. O que está além da porta? O mistério não resolvido só aumenta o fascínio por este lugar extraordinário. Número 37. As câmaras amaldiçoadas do Taj Mahal.
O Taj Mahal, na Índia, é um dos maiores símbolos de amor do mundo, construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan, em homenagem à sua esposa Mumtaz Mahal. Embora seja amplamente conhecido por sua beleza arquitetônica, o monumento guarda segredos escondidos por trás de portas seladas. Essas portas, localizadas em câmaras subterrâneas, foram fechadas há séculos e nunca foram abertas por medo de danos estruturais. Cientistas explicam que a alta concentração de monóxido de carbono acumulada nessas câmaras poderia enfraquecer e rachar o mármore delicado do Taj Mahal. No entanto, lendas locais falam de maldições e segredos sombrios. Algumas histórias sugerem que essas câmaras guardam tesouros ou artefatos sagrados, enquanto outras acreditam que podem conter elementos relacionados a rituais antigos. O governo indiano se recusa a abrir as portas, mantendo o mistério e a aura enigmática do Taj Mahal intactos. Número 38. As lendas sombrias do cemitério de Highgate. O cemitério de Highgate, em Londres, é tanto um marco histórico quanto um dos locais mais assustadores do Reino Unido. Lar de túmulos de figuras famosas como Karl Marx e Douglas Adams, o cemitério é também o cenário de lendas e histórias sobrenaturais. Entre as lendas mais conhecidas está a do vampiro de Highgate. Nos anos de 1970, relatos de uma figura alta, sombria e de olhos brilhantes percorrendo o cemitério à noite geraram pânico. Caçadores de vampiros chegaram a organizar expedições para encontrar a criatura, mas nada foi comprovado. Além disso, o cemitério é conhecido por seus túmulos vitorianos ornamentados, estátuas de anjos e caminhos cobertos de eras. Esses elementos criam uma atmosfera mística, onde os visitantes sentem que o passado está sempre presente. Será que Highgate é realmente assombrado, ou essas histórias são apenas frutos da imaginação? O mistério persiste. Número 39. O enigmático sinal WOW. Em 15 de agosto de 1977, astrônomos da Universidade Estadual de Ohio captaram um sinal de rádio vindo do espaço que durou 72 segundos. Apelidado de sinal WOW. A ele foi tão forte e único que o astrônomo Jerry Ehrman, responsável pela descoberta, escreveu WOW ao lado dos dados registrados. O sinal foi transmitido em uma frequência que teoricamente seria ideal para comunicações interestelares. Isso levou a especulações de que ele poderia ser um contato de uma civilização extraterrestre. No entanto, o sinal nunca foi repetido e nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Cientistas sugerem possíveis causas naturais, como emissões de estrelas ou satélites, mas a origem exata continua desconhecida. O sinal WOW permanece um dos maiores mistérios da astronomia, despertando tanto curiosidade quanto esperança de que talvez não estejamos sozinhos no universo. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Esta foto viralizou recentemente na internet e mostra homens de uma tribo reunidos com uma espécie de feijão gigante. Trata-se de um vegetal nativo da região da tribo. Não temos informações sobre o nome da tribo e nem de sua localização. Número 40. A arquitetura mais antiga do mundo. No sudeste da Turquia, um sítio arqueológico chamado Göbekli Tepe tem desafiado nossa compreensão da história humana. Descoberto na década de 1990, o local contém monólitos de pedra gigantescos com cerca de 5,5 metros de altura, cobertos por esculturas intrincadas de animais e formas geométricas. O que torna Göbekli Tepe tão especial é sua idade, estimada em mais de 11 mil anos, o que significa que foi construída antes mesmo da invenção da agricultura. Isso sugere que caçadores-coletores tinham habilidades arquitetônicas e organizacionais muito mais avançadas do que se pensava anteriormente. O propósito do local ainda é um mistério. Alguns acreditam que era um centro religioso ou cerimonial, enquanto outros o veem como um marco cultural que uniu diferentes comunidades. A descoberta de Göbekli Tepe está reescrevendo os livros de história e levantando novas perguntas sobre as origens da civilização humana. Número 41. Os aviões perdidos no Triângulo das Bermudas. Um dos mistérios mais famosos do Triângulo das Bermudas é o desaparecimento do voo 19, um grupo de 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, ocorrido em 5 de dezembro de 1945. Durante um exercício de treinamento, os pilotos relataram desorientação e falha nos instrumentos antes de perderem contato com a base. O hidroavião enviado para resgatá-los também desapareceu,
e nenhuma evidência dos aviões ou da tripulação foi encontrada. O caso gerou uma série de teorias, desde falhas mecânicas e tempestades até portais para outra dimensão. Cientistas sugerem que correntes marítimas fortes e tempestades repentinas na região podem explicar os desaparecimentos. Mesmo assim, a falta de provas concretas e o mistério que cerca o Triângulo das Bermudas continuam alimentando especulações e atraindo aventureiros intrigados pelo desconhecido. Número 42. A transmissão pirata de Max Headroom. Em 1987, alguém invadiu a transmissão de 2 estações de televisão em Chicago, usando uma máscara de Max Headroom, um personagem famoso da época. O invasor fez comentários desconexos e bizarros enquanto se movia de maneira errática em frente à câmera. Apesar de investigações do FBI e da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, ninguém jamais descobriu a identidade do invasor ou a motivação por trás do ataque. Foi uma pegadinha tecnológica, uma crítica ao sistema de mídia ou algo mais sinistro? O mistério da transmissão pirata de Max Headroom permanece sem solução. Número 43. As pegadas do diabo. Em 1855, após uma forte nevasca na região de Devon, na Inglaterra, surgiram pegadas semelhantes a cascos que se estenderam por mais de 160 quilômetros. As marcas pareciam atravessar rios, telhados e até paredes. Moradores locais acreditavam que era o próprio diabo passeando pela cidade, enquanto outros sugeriram cangurus escapados ou fenômenos climáticos desconhecidos como possíveis explicações. Apesar de muitos estudos e teorias, as pegadas do diabo continuam a ser um mistério sinistro e fascinante. Número 44. Os assassinatos de Hinterkaifeck. Em 1922, uma família alemã foi brutalmente assassinada em sua fazenda na vila de Hinterkaifeck. O mais aterrorizante é que o assassino supostamente se escondeu no sótão por dias antes de cometer o crime. Apesar das evidências deixadas no local e de várias investigações, o caso nunca foi resolvido. Foi um vizinho ciumento, um ex-amante vingativo ou algo ainda mais sombrio? Os assassinatos de Hinterkaifeck permanecem uma das maiores incógnitas criminais da história. Número 45. Os círculos manchados do Saara. Além das dunas escaldantes, o Saara esconde círculos gigantes e manchados que se estendem por quilômetros, descobertos por satélites. Alguns pesquisadores acreditam que sejam vestígios de antigos poços de água ou de atividades relacionadas à exploração de petróleo. Outras teorias, mais especulativas, sugerem envolvimento alienígena ou antigos rituais desconhecidos. Até hoje não há uma explicação definitiva para esses círculos, deixando o deserto do Saara ainda mais misterioso. Número 46. As Pedras Guias da Geórgia. Conhecidas como o Stonehenge americano, as Pedras Guias da Geórgia exibiam mensagens enigmáticas em vários idiomas, incluindo orientações para a humanidade em caso de catástrofes globais. Algumas pessoas acreditavam que elas eram parte de um roteiro para um novo começo da civilização, enquanto outras viam conspirações sombrias por trás de sua criação. Em 2022, as pedras foram misteriosamente destruídas, deixando ainda mais perguntas sobre sua origem, propósito e a verdadeira identidade de seus criadores. Número 47. O lugar mais úmido da Terra. Pouca gente sabe, mas o lugar mais úmido do mundo é Mawsynram, na Índia, que recebe cerca de 12 metros de chuva por ano. É um fenômeno extremo, mas natural, resultado de padrões climáticos únicos que transformam a região em um verdadeiro oceano de água durante a estação chuvosa. Número 48. O inferno na Terra no Turcomenistão. A cratera de Darvaza, conhecida como a Porta para o Inferno, foi criada acidentalmente por cientistas em 1971 enquanto perfuravam em busca de gás natural. Para evitar o escape de gases tóxicos, eles incendiaram a cratera, esperando que queimasse rapidamente. No entanto, as chamas ardem até hoje, mais de 50 anos depois. Número 49. A Biblioteca Oculta no Vale de Milai. No século XVII, o Vale de Milai, na França, foi lar de uma sociedade secreta chamada Iluminados de Milai. Rumores dizem que reuniões ocultas eram realizadas nas profundezas do vale, onde se trocavam conhecimentos proibidos. Ainda hoje fala-se de uma biblioteca escondida que guarda segredos sobre o cosmos. Número 50. Os 12 Apóstolos da Austrália. Ao longo da Great Ocean Road, na Austrália, formações de calcário conhecidas como os 12 Apóstolos erguem-se do oceano.
Moldadas por erosão ao longo de milênios, hoje restam apenas 8 das formações originais, mas sua beleza continua a atrair turistas do mundo todo. O mundo está repleto de enigmas que desafiam nossa compreensão e nos lembram de como a vida e o universo são vastos, complexos e fascinantes. De civilizações antigas que moldaram a história com tecnologia e sabedoria surpreendentes a fenômenos naturais e eventos inexplicáveis, cada mistério nos convida a explorar além do óbvio e questionar o que sabemos. Muitos desses mistérios permanecem sem solução, provocando debates entre cientistas, historiadores e curiosos. Enquanto algumas respostas podem estar enterradas em documentos antigos ou escondidas sob a terra, outras talvez nunca sejam reveladas, guardando seus segredos para sempre. Essas histórias também nos mostram como a curiosidade humana é uma força poderosa. A busca por respostas nos leva a expandir o conhecimento, desenvolver novas tecnologias e, às vezes, aceitar que certas coisas podem permanecer inexplicáveis. Um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais compreendido, ainda há espaço para a imaginação, o espanto e o desconhecido. Seja uma floresta torta, uma luz no céu ou uma mensagem enigmática do passado, os mistérios continuam a inspirar, intrigar e conectar pessoas em uma busca compartilhada por significado. Quem sabe? Talvez o próximo grande enigma do mundo esteja mais perto do que imaginamos, esperando para ser descoberto. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas histórias. Até a próxima!